Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pela sua misericórdia, nesta manhã nós te pedimos, fale conosco, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, entender, Senhor, mais um pouco da sua vontade, especialmente com relação ao 4º mandamento. Mas pedimos a bênção sobre todos estes estudos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor revele a nós a sua vontade. Perdoa qualquer pecado em nós nesse momento em Cristo e nos fortaleça, nos abençoe. Seja louvado o seu nome. Nisso, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, vou pedir para vocês pegarem a pergunta de número 116. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, irmãos, nós vamos estudar a segunda parte, que fala sobre de como nós devemos, o que exige de você neste 4º mandamento. Nós vamos estudar em segundo lugar, que diz aqui, né, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o sabate eterno. Então nós vamos ver isso aqui, tá bom? Só que eu quero dizer para vocês, acredito que hoje nós vamos possivelmente encerrar, assim, falar dessa parte aqui, apesar de que ela é uma parte, não vou nem prometer que eu vou falar tudo hoje, vou prometer isso, né? Então eu até retiro aqui a primeira parte que eu falei, mas se der a gente faz. Mas por que eu estou dizendo isso? Talvez nem dê, porque é realmente um ponto aqui que nós temos que cada dia nós devemos cessar as más obras, primeira parte. Segunda parte, que está ligada à primeira, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito. E a terceira parte, e assim começar nesta vida o sabate eterno. Então, essa parte da resposta, o que Deus exige de você no 4º mandamento, ela é
segunda parte de todo, segundo o Catecismo Ortodoxo, de tudo que Deus exige de nós. Qual é a primeira parte? A primeira parte é o culto. A primeira parte é a vida de comunhão com a Igreja de Cristo. Então, e especialmente o próprio domingo, o próprio dia do Senhor. Então, nós podemos ver o seguinte aqui. Vamos ler a primeira parte. Em primeiro lugar, né? O quarto mandamento, convém nós primeiro falarmos disso. Qual é o quarto mandamento? Pergunta 115. Vamos ler aqui, 115, antes de continuar. Não podemos deixar de ler o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado. Este é o quarto mandamento. E como interpreta a exigência de Deus aqui neste mandamento, o Catecismo Ortodoxo? Exatamente nessas duas partes. Vamos ler então agora as partes. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que especialmente no dia festivo de descanso eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar publicamente, para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim o seu Espírito e assim começar nesta vida o sabate eterno. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra dia para a palavra dia que está aqui. Eu vou falar dia e dia, mas não é dias, é dia mesmo. Então, na primeira parte nós temos dia festivo de descanso. Na segunda parte nós temos cada dia da minha vida. Então nós precisamos começar nosso estudo pensando exatamente nessa palavra, porque ela tem um sentido na primeira parte, nas duas vezes é 24 horas. É o dia, né? Manhã, tarde, noite, são as 24 horas. Mas ela se refere, essa palavra, a um dia, na primeira parte, a um dia específico, e na segunda parte, aos demais dias. Por isso que você vê, no dia festivo de descanso, existe aquele dia festivo de descanso. Mas existe também cada dia da minha vida. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, antes de nós passarmos propriamente para a segunda parte, nós precisamos ver essa conexão. Por quê? Porque o catecismo todo ele está estruturado da seguinte maneira. A resposta dele: você regularmente, vocês lembram que eu tenho falado para vocês aqui, não é ocasionalmente, não é de vez em quando, não é quando eu quero ir, porque até se fosse quando eu quero ir, se você é cristão, você sempre quer estar na igreja, você sempre quer estar congregado com seus irmãos, se você é um genuíno cristão, você quer isso. Então, mas ainda assim não é meramente pelo querer, né? Porque meu querer, mesmo sendo cristão, pode variar. Pode ser que um domingo eu levante pela minha carne da sua humana, não querendo ir na igreja ou querendo fazer outra coisa. Mas não é assim, não é ocasionalmente, não é quando me dá vontade, não é quando eu não tenho mais nada para fazer, mas é muito importante nós observarmos regularmente compareça à reunião do povo de Deus. Isso significa o quê, meus irmãos? Significa que existe a questão não é uma questão ocasional, mas é uma questão regular, é uma questão que é regra, é uma lei.
é um princípio estabelecido, certo, marcado, né? Então, que eu não quebro este dia, que eu não posso me ausentar destas reuniões neste dia. Então, é alguma coisa que eu quero chamar bastante atenção dos irmãos, e nós vamos ainda continuar estudando. Hoje, se nós encerrarmos, como eu digo, acho que hoje não vou conseguir encerrar essa parte. Mas, assim que nós encerrarmos, nós vamos passar para o catecismo, que é mais detalhado, que é o catecismo de Westminster, o catecismo maior de Westminster. Então, nesse catecismo vai detalhar mais a maneira como eu devo guardar. Mas aqui, ele já detalhou bastante algumas coisas e está dando para nós os princípios. Então, a regularidade é uma maneira de eu guardar este dia. Se eu não tenho uma regularidade no culto, na adoração, eu estou quebrando esse dia. Esse é um princípio que está no Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5 e por todas as escrituras, ou seja, e você vai ver no Novo Testamento também, como eles regularmente, vocês lembram de José de Arimateia e Nicodemos, já dei esse exemplo aqui várias vezes, como eles regularmente guardavam esse dia para Deus, porque eles não queriam ficar ali preparando a sepultura do Senhor Jesus Cristo no dia do sábado, no dia do descanso. Então eles anteciparam, quer dizer, não era uma coisa assim, olha, se der, nós vamos, mas era alguma coisa que regularmente. Era algo que eles nem, o judeu, ele não passava na cabeça dele quebrar esse dia, né? Por quê? Naquela época ali, e ali nós vemos José de Arimateia, junto com Nicodemos, numa seriedade sobre essa regularidade, ou seja, nós temos que preparar o corpo do Senhor antes que chegue o dia, porque esse dia não pode ser quebrado. Esse dia é o dia do Senhor. No entanto, meus irmãos, nós precisamos notar que esta regra não é uma regra ou uma regularidade. Esse é um outro ponto aqui que nós aprendemos também na primeira parte ainda. E eu estou falando essas coisas para vocês, porque eu vou conectar com a segunda parte, né? Então, esta regra, ela não é alguma coisa feita meramente por regra. E isso é uma coisa muito importante. Então, regularmente, vou dar uma ilustração aqui para vocês. Regularmente nós comemos. Regularmente nós... Tem aquele, até pela nossa cultura, né? Tem aquele padrão. Paraense, por exemplo, paraense toma café da manhã, paraense almoça, paraense toma o cafezinho da tarde na hora mais quente do dia, né? E o paraense o quê? Janta, né? Isso é nem todo mundo faz assim, mas vamos dizer que é uma regularidade. E quando a pessoa vai comer, a pessoa não faz aquilo meramente pela regra, mas porque ela percebe que é o quê? Uma necessidade física, não é algo seco, vamos dizer assim, uma obediência àquela regra de forma seca, mas é porque há uma necessidade física, ela sente fome de comer, ela sente desejo de comer, então ela vai comer, e aí a fome passa. E os pratos, eles não são feitos assim. Uma vez eu vi alguém dizer, né? Alguém colocar assim, mais ou menos, e ser respondido de uma forma seguinte: por que nós não podemos tomar uma pílulazinha pronto, né? Seria menos trabalhoso, principalmente para as donas de casa, né? Ou para quem faz a comida, mas seria sem graça, né? Muito sem graça. Deus, ele colocou cheiros, sabores nas frutas, nas carnes, nas verduras, e as combinações dessas coisas fazem sabores extraordinários, e existem as culturas, aquilo que as pessoas vão aprendendo, e o Brasil, por exemplo, aqui a nossa região é muito conhecida sobre essa questão dos pratos, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus não quer que nós comamos apenas por comer, mas que seja também o quê, irmãos? Um prazer, uma alegria, né? Você percebe no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo que ele se reunia com seus discípulos para comer, porque é um momento e dava graças, é um momento de gratidão, é um momento de alegria. Irmãos, não é à toa
que a palavra de Deus associa muitas vezes o ato de comer com o ato também de se alimentar espiritualmente. Então, essas associações, elas são muito importantes, e o Deus que criou o alimento, o Deus que deu sabor ao alimento, o Deus que criou o estômago, criou a língua, a boca, os nossos sentidos, podemos cheirar, podemos perceber, sentir o sabor, é o Deus também que, com isso, ele colocou todas essas qualidades na natureza e em nós, a correspondência entre nós e o alimento, porque ele quer imprimir, ele quer mostrar para nós que algo semelhante e, na verdade, muito melhor e maior e mais profundo acontece com relação ao alimento espiritual. Olha, irmãos, eu não preciso nem me esforçar muito para provar isso. Jesus, ele deixou estes dois símbolos, o pão e o vinho, para mostrar essa associação. Então, assim como quando você vai comer, você vai beber, você não faz isso de forma... às vezes eu farei, ou eu vou fazer de forma assim, sem prazer, sem alegria, como você toma um remédio, uma pílula, não é assim. Você come saboreando e você não deixa de comer, não deixa de beber, porque daquilo depende a sua existência física. Existe um princípio, meus irmãos, da alimentação contínua do pão da vida, que é Jesus. Jesus é o pão da vida, ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, vive, está vivo e está sendo fortalecido na sua vida espiritual. Então, a regularidade é uma regularidade que está unida ao prazer de regularmente fazer aquilo, o prazer pelo benefício que isso traz à minha alma, e porque também é prazeroso, é o prazer que isso traz no meu físico. Eu estou aqui juntando ilustração e o que eu quero mostrar, o alimento físico com o alimento espiritual. Quando você come, você tem prazer pelo benefício que isso traz à sua vida física, mas também você tem prazer pelos sabores, por aquilo que está ali, porque o pão é gostoso, né? Você procura ir numa padaria e você gosta de chegar lá, o pãozinho está quente, porque é gostoso comer o pãozinho quente. Passar aquela manteiguinha, gostoso ver ela derreter, não é? E saborear aquele pão, é o prazer. Irmãos, Deus deu isso para nós, porque Ele quis mostrar o seguinte, que existe um prazer. Você pode percorrer por todas as Escrituras. Faça uma coisa, leia os Salmos, leia especialmente o Salmo 119, quando o salmista fala do prazer de comer a palavra. Lá no deserto, Deus deu o maná para o povo se deliciar. Deus enviou carne, as aves, para o povo comer e se deliciar. Qual é o prazer? Onde é que está o prazer? Onde é que está a delícia de comer a palavra, de saborear a palavra, de estar ali se deleitando na palavra? É porque a palavra me leva a conhecer o Deus que eu amo. E se eu amo, eu tenho prazer nele. Eu tenho alegria nele, eu tenho grande contentamento em conhecer a Ele e saber quem Ele é. E esse contentamento, esse prazer e essa alegria vai aumentando na medida que eu como. É assim também que a Escritura, por isso que a Escritura fala de alimento. E quando você pega, por exemplo, irmãos, 1 Pedro capítulo 2, quando Pedro ele fala lá que nós devemos ir nos alimentando, para que através desse alimento espiritual nós venhamos o quê? A crescer. Bora dar uma olhadinha lá? Abra sua Bíblia lá. 1 Pedro, capítulo 2, e observe, irmãos, o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 2. Só para nós darmos uma base aqui, já falei várias coisas que vocês sabem que está na Bíblia, mas para nós darmos mais uma base bíblica, escriturística, do que nós estamos falando. Olha só o que ele fala aqui no 1 Pedro capítulo 2.
Ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Olha aí, o que é isso? Malícia, engano, fingimentos, inveja e todas as murmurações. Isso aí é o pecado. Isso aí é contra Deus. Isso aí é o que está em nós. A malícia está em nós, o engano está em nós, o fingimento está em nós, a inveja está em nós e está também em nós a murmuração. E isso não só em nós, mas em volta de nós também. Então ele diz assim: deixem isso e, em primeiro lugar, desejar afetuosamente. Olha a linguagem. Como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você percebe aqui? A criancinha, ela quer mamar. E ela se deleita no leite da mãe. Você não precisa forçá-la. É o instinto natural, é o prazer de ser alimentado. E é isso que Pedro, entre outras coisas, está falando aqui. O desejo afetuoso, como uma criança recém-nascida pelo leite, que vai gerar o crescimento. Ou seja, a criança não mama só uma vez para nunca mais tomar do leite, mas ela continua, ela vai mamando até chegar a época em que, enfim, ela vai entrar numa outra fase. Mas ali ela tem um prazer. Irmãos, vocês podem ler qualquer texto das Escrituras, não é uma coisa seca, não é uma coisa... eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que guardar o dia do Senhor, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso por uma regra seca. Algo que eu não quero fazer. Longe disso. O cristão, ele ama fazer isso. Ele quer isso. Ele é como uma criança recém-nascida. Então, só que isso também é um mandamento. Porque nós estamos numa luta entre aquilo que nos atrai neste mundo e aquilo que é o bom para a nossa alma. Todos nós aqui somos atraídos pela malícia que há em nós e que há no mundo. Pelo engano, pelo fingimento, pela inveja, pelas murmurações. Todos nós aqui somos atraídos por essas coisas imundas, sujas, que é o pecado e que é feio, imundo, que é um lixo, que é algo podre, imundo. E os homens, como moscas, vão para aquela imundície pela sua natureza de mosca, de que ama aquela imundície. Mas Pedro diz: vocês são nascidos, vocês são meninos novamente nascidos. Ou como ele coloca aqui, como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Nós agora nascemos de novo, nós temos uma nova natureza, irmãos. Então, essas são duas naturezas. Você, eu, nós não. Nós temos uma outra natureza que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer vir na igreja, que não quer buscar Deus, que quer ficar vendo série de televisão, que quer... muitas horas, mas não lê a Bíblia, que quer ir para um divertimento, para isso, para aquilo, mas não quer ler a Bíblia. Nós temos isso. Nós temos essa coisa suja e nojenta dentro de nós, esse homem mortal que nós vamos carregar, que nós temos que mortificar. E nós temos que agora, se nós nascemos de novo, nós desejamos Deus, então nós temos que seguir esse princípio, nós temos que, por determinação também, porque existe a nossa responsabilidade de dizer assim: não, eu não vou passar o dia todo sem ler a Bíblia, sem orar, eu não vou deixar de ir no culto no domingo, eu não vou deixar, porque se eu amo a Deus, eu desejo isso, e eu vou fazer isso. Eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou me alimentar, como aquela criancinha que quer mamar, e que se alimenta e que cresce. Eu sou esse, se eu sou realmente de Deus, eu amo e eu afetuosamente, de forma... desejando realmente isso, eu farei e eu vou crescer. Então, existem os meios de graça. Então, todo dia eu tenho que ler minha Bíblia, todo dia eu tenho que meditar, todo dia eu tenho que orar. Eu tenho todo domingo separar esse dia para estar na igreja, vir no culto, conversar com gente crente, conversar com o pastor, dialogar coisas espirituais, orar junto com os irmãos. Nós vimos aqui na primeira parte, né? O que nós vimos na primeira parte? Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. Aqui, essa manutenção, lembra que eu falei? Envolve eu colocar a Bíblia, a palavra, todos os dias no meu coração, eu ensinar para os outros,
eu contribuir com meus dízimos e ofertas, eu junto com a igreja eu preparar os novos pastores, tudo isso faz parte da manutenção. Já expliquei lá atrás nos primeiros estudos, né? Então isso é um exercício, irmãos. Se nós não fizermos isso, se nós não dispusermos a fazer essas coisas com uma criancinha que quer mamar para crescer, então nós não vamos crescer. Nós não vamos nos desenvolver. Então, o nosso crescimento, ele depende disso. Mas não só isso. Aí, em relação ao dia do Senhor, mais especificamente, que especialmente no dia de descanso, eu regularmente, com prazer, como essa criancinha que quer mamar, que se delicia com o leite da própria mãe, eu regularmente compareço à reunião do povo de Deus para aprender a palavra de Deus, para aprender o que a palavra de Deus ensina, através da pregação regular. Todos os domingos, a minha obrigação, irmãos, é dar o pão para vocês. Vocês estão entendendo? Eu passo a semana inteira estudando para trazer no domingo o quê? O pão. E a minha obrigação, e aí de mim como pastor, e já aproveito para pedir para vocês, orem por mim, orem pelos pastores, porque eles têm a obrigação de trazer a palavra pura, o pão puro, não falsificado, a palavra da verdade, o leite espiritual. Então você vem para ouvir, você vem de manhã para ouvir, você vem à noite para ouvir. Então são 2 momentos, irmãos, de uma semana inteira, 7 dias. Eu esqueci agora. Bom, deixa eu falar. Mas são 7 dias e você tem tantas horas nesta semana e você tem o quê? Uma pregação média, 1 hora, 1h15, 2 pregações, você tem 2h30 de pregação numa semana. Então essa porção da palavra de Deus, você tem que se agarrar a ela e vir com desejo, eu vou me alimentar do Senhor, e como os bereanos vir e se alimentar mesmo, e estudar, mas não somente na palavra. Os salmos que nós lemos, as orações que nós fazemos, tudo. Lembra que eu já tenho explicado para vocês, irmãos? Desde o início do culto até o final, tudo nós estamos, a palavra, Deus está falando. E aqui está escrito, não é? Que não somente aprender, mas participar dos sacramentos, orar com o povo de Deus, e aí também agir com misericórdia, trazer ofertas para os pobres. Tudo isso nós vimos aqui. Esses são os meios de graça, os meios pessoais, individuais, é que eu devo ler a minha Bíblia todos os dias, mas o dia do Senhor é um meio, vamos dizer assim, é um meio de graça comunitário. Eu preciso de comunhão, eu preciso ver crente, eu preciso conversar com crente, eu preciso estar com eles. Lembra que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu preciso estar em comunhão com esses irmãos. Por quê? Porque a semana inteira eu passo com ímpios, eu passo com pessoas que não amam a Deus, e aquilo vai me influenciar. Eu devo ser o sal e a luz deles, mas eles estão também o tempo todo tentando me influenciar. Então, no domingo é o dia que a gente vê crente, irmãos, que a gente conversa aqui entre nós temos a mesma fé. Então, tudo isso é meio de graça, tudo isso é Deus, Ele nos dando esse leite, na comunhão, no culto, na adoração. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque esse é o dia, gente, esse é o dia para nós termos esse momento de alimento. Esse é o dia do leite, esse é o dia do pão, esse é o dia do maná, esse é o dia da água viva, esse é o dia do vinho. Estou usando aqui as ilustrações bíblicas. Esse é o dia da nossa alimentação, esse é o dia que brilha o sol da justiça, esse é o dia que caem, que vem os rios de Deus a nosso favor. Esse é o dia que nós podemos experimentar já, sentir um pouco do cheiro do céu, experimentar as alegrias da eternidade. É isso que nós vamos ver agora, que ele fala do sabate eterno. Esse é o dia, irmãos, que nós vamos deixar as outras coisas, porque nas outras coisas nós estamos muito ligados a essa vida aqui. A gente trabalha, estuda, lida com a família, troca a fralda de bebê, para quem tem bebezinho novo, outros vão fazer a comida, as donas de casa, vai trabalhar com o pedreiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Enfim, cada um tem a sua atividade,
dentro das coisas desta vida. Mas no dia do Senhor, olha, o que é que vocês estão fazendo aqui agora, hein? Vocês estão sentadinhos, irmãos. Sentadinhos, me ouvindo aqui. Para uma pessoa que não entende essas coisas, isso é perda de tempo. Alguém poderia entrar aqui e dizer, olha esses crentes, ficam aí sentados, ouvindo esse homem falando um monte de coisa, podendo fazer alguma coisa útil, não é isso que vão falar? Podendo estar trabalhando, estudando, mas estão sentados. Para o mundo isso é perda de tempo, mas não é, porque aqui é o dia do alimento espiritual. É a antessala do céu. Isso não pode ser uma regra seca. Isso não pode ser uma regra em que eu faça isso de forma pesada e forçada. Tem que ser uma regra do bebezinho que vai tomar o leite com alegria. É com alegria, com prazer. Nem pode ser uma coisa que eu venha só quando eu quero, de vez em quando. Por quê? Porque o bebezinho não mama de vez em quando. Ele não mama uma vez na semana, uma vez no mês, e passa muitos dias que não quer saber do leite. Ele mama, chega naquela hora, ele chora, ele clama pelo leite da mãe, ele tem um desejo, ele é alguma coisa que ele é um instinto dele, é um desejo dele. Irmãos, não pode ser uma coisa então que de vez em quando eu faça, porque afinal de contas eu não preciso. É o que eu preciso, é a minha vida. Eu preciso do dia do Senhor, eu preciso do culto, eu preciso da pregação, eu preciso da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso tirar esse dia para Ele, mais do que eu preciso comer todos os dias. É isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra vamos dizer assim, a comparação entre o físico e o espiritual para nos mostrar nessa necessidade espiritual, mas também para dizer aquele princípio, de outra forma, o princípio que o Senhor Jesus Cristo mostrou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a prioridade, não é alguma coisa que eu posso deixar para fazer como algo que é depois, é a prioridade. Por isso que esse dia não é um dia que nós devemos guardar quando dá, porque afinal de contas há muito trabalho, há muito estudo, há muito isso, há muito aquilo para fazer, e aí as coisas vão aumentando que chegam no domingo e eu não vou na igreja no domingo. Se eu faço isso, eu estou dizendo que as outras coisas são prioridade ao meu alimento espiritual, ao meu comer e ao meu beber espiritual, e aí eu estou pecando. Isso é idolatria, meus irmãos. Isso é uma espécie de idolatria, porque as outras coisas estão sendo postas acima das coisas de Deus. Então, quando a gente fala da importância de guardar esse dia, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de algo seco, nós estamos falando de algo forçado, estamos falando de algo prazeroso, que eu perceba a minha necessidade, e nem estamos falando de algo ocasional, porque a questão ocasional significa que eu não preciso. Eu não preciso, por exemplo, assistir televisão todo dia, eu não preciso estar na internet todo dia, eu não preciso de celular todo dia, por mais que as pessoas hoje estão tão dependentes de celular, mas se eu passar um dia sem celular, eu não vou morrer. Mas eu não posso ser cristão sem guardar o dia do Senhor. Eu não posso ser cristão sem ler a Bíblia. Eu não posso ser cristão sem orar. Eu não posso ser cristão sem usar esses meios espirituais. Você vai dizer, por quê, pastor? Porque é o meu alimento espiritual. É por esses canais que Deus vai me alimentar, que Deus vai me fortalecer. E aí, irmãos, que nós podemos chegar na segunda parte. Por quê? A segunda parte, ela fala da segunda-feira até o sábado, que são dias que vocês, né? Não vamos poder estar na igreja adorando, cultuando, e nós vamos lidar com os nossos afazeres, mais ligados a essa vida e a este mundo. O nosso ganha-pão, o nosso trabalho, o nosso estudo e o nosso lazer e a nossa vida familiar. Essas coisas, elas são mais relacionadas à minha vida neste mundo. Vida essa que pode ser muito longa, pode chegar aos 100 anos para alguns, com muita canseira e enfado, mas pode chegar, né? Ou pode ser breve, como infelizmente jovens morrem. Mas
ela vai acabar. Tudo que nós construirmos neste mundo vai ficar neste mundo. Neste mundo. O Catecismo Maior, ele quer nos lembrar que existe um sabate eterno. Bora ler a segunda parte? Vamos ler a segunda parte. A segunda parte diz assim. Pergunta 116, né? A segunda metade diz assim. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar o sabate eterno. Essa aqui já é o final, mas eu estou hoje assim como que fazendo uma espécie de introdução para os irmãos entenderem o assunto. O sabate eterno é o final. Eu começo o meu sabate eterno. Eu começo a viver já para o céu. É isso que ele quer dizer. Porque o descanso nosso mesmo, o nosso domingo, o nosso dia de descanso vai ser quando nós morrermos, irmãos. Essa que é a verdade. Ou, mais propriamente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, mas aqui nós já começamos a viver esse descanso espiritualmente. Então veja, deixa eu colocar as coisas da seguinte maneira para vocês. Amanhã você vai estar, vocês jovens, né? Tá época de férias, mas não sei. Não sei se vocês estão de férias mesmo, mas enfim. Vou colocar assim, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, vocês têm aulas, vocês estão estudando. Os irmãos que trabalham fora, vocês têm o trabalho de vocês. E ali no estudo e no trabalho, vocês estão aprendendo, no estudo, aprendendo a terem uma profissão para esta vida. No trabalho de vocês, vocês estão trabalhando para ganhar o salário do mês, e o salário do mês se refere a esta vida, né? Se vocês vão numa praia, no igarapé, tomar um banho, vão assistir um filme, qualquer coisa, um lazer lícito, não há nenhum problema nessas coisas, né? No lazer, isso é bom, descanso, mas também aqui desta vida. Os mortos não vão na praia, os mortos não vão tomar banho de igarapé, isso aqui é para essa vida. Agora, aqui, hoje, nós estamos falando de coisas que são desta vida, mas são também da outra vida. Na verdade, nós estamos enfatizando a outra vida para podermos viver esta vida à luz desta eternidade, desta outra vida. Vou repetir isso aqui. No dia de culto, no dia do descanso, no domingo, é um dia em que o trabalho é o trabalho eterno. A meditação é para as coisas eternas. Eu vou ouvir, e eu vou falar, e eu vou cantar, e eu vou orar sobre coisas que não são somente desta vida. São desta vida também, mas são desta vida na perspectiva da eternidade. São de coisas que, na verdade, prioritariamente dizem respeito ao que vem depois da minha morte. Então, aqui, eu não vou ensinar vocês a... Só para dar um exemplo, tá, irmãos? Uma coisa para ilustrar. A consertarem um carro, para vocês ganharem dinheiro consertando carros, por exemplo. Eu não vou ensinar para vocês uma profissão. Aqui, eu não vou nem mesmo falar, por exemplo, não vou dar para vocês uma aula sobre política, ainda que todas essas coisas eu posso falar sobre elas por princípios bíblicos, mas eu não vou ensinar vocês sobre as coisas mais próprias desta vida, ensinar vocês uma profissão, ensinar vocês a nós, por exemplo, falarmos de política no sentido partidário, como se nós fôssemos um partido político. Não vou fazer essas coisas aqui. Aqui é diferente. Aqui nós vamos falar do quê? Vamos falar da eternidade. Eu vou ensinar para vocês sobre o Evangelho, sobre o céu, sobre as coisas de Deus, sobre Deus. E isso é o que mais vocês precisam. É o que mais eu preciso, é o que mais nós precisamos. Então, eu estou falando, na verdade, aqui do sabate eterno. O sabate, uma vez na semana, o descanso, uma vez na semana, que é o domingo, ele é um descanso que vai nos falar do descanso eterno. Então, como é que eu posso ilustrar? Eu posso ilustrar da seguinte maneira. Você tem 7 dias na semana, certo? Nos 6 dias da semana, você está envolvido com coisas
que dizem respeito, na maioria delas, tirando seu momento de oração, de leitura bíblica, o culto doméstico, você deve fazer isso também com a sua família. Incentivo muitos irmãos a reunirem com a sua família para orar. Tirando esses momentos que você ora, você lê a Bíblia, você vai pensar também nessa eternidade, mas tirando esses momentos, você está lidando com coisas mais desta vida, de segunda a sábado. No domingo, você vai lidar com as coisas da outra vida, com sábado eterno, com descanso eterno. E aí, o que acontece? É por isso que existe uma relação. Lembra que eu chamei a atenção de vocês no início do nosso estudo dessa manhã, quando eu disse para vocês assim, especialmente o dia festivo de descanso. Na segunda parte ele diz que cada dia, eu disse para vocês que nós temos que prestar atenção na palavrinha dia, porque essa palavrinha dia, ela faz uma conexão. Quando ela aparece na primeira vez, dia, ela se refere ao dia festivo de descanso. Veja que é o dia festivo, né? Aquilo que eu falei, dia de alegria, dia de festa, não é uma coisa pesada. E a segunda parte é cada dia. Então, o que está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, é que essa primeira referência ao dia se refere, é uma referência ao domingo. E a segunda vez que aparece a palavra dia é uma referência à segunda até o sábado. Então você tem 6 dias, você tem um dia, faz 7 dias da semana. O que ele está colocando aqui é o seguinte, se você guardar, se você levar a sério apropriadamente, se você guardar como deve ser guardado o dia, que é o dia de descanso, que é o domingo, você vai viver os 6 dias bem. Tá? Então, o domingo, o quarto mandamento, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver não só com o domingo, ele não tem a ver só com um desses 7 dias, ele tem a ver com os 7 dias. Só que ele estabelece um princípio assim, que se você guarda o domingo, se você separa o domingo para Deus, os outros 6 dias vão ter sentido. Os outros 6 dias vai ter significação apropriada para a sua alma. Por quê, irmãos? Por quê? Exatamente pelo motivo de que no domingo você ouve falar do céu. No domingo você para tudo, todas as atividades que diz respeito à sua vida aqui na terra, trabalho, estudo, lazer, você não faz isso, você não vai tomar um banho de garapé no domingo, você não vai estudar no domingo. Não, estudar não é dia de estudar, você não vai trabalhar no domingo, não, você para isso, e você vai para a igreja, você vai adorar a Deus, você vai ter comunhão com seus irmãos, e você vai fazer o que aqui? O que nós falamos aqui? Do céu. Aí você vai falar do céu no domingo. Na segunda-feira, quando você vai trabalhar, estudar, fazer as atividades que se referem mais a essa vida, aí você vai com a mente do céu, que você adquiriu no domingo. O domingo eu lembrei do seguinte, o céu. Olha, faz uns dias que eu não ouço, mas tem uma igreja, só para ilustrar para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu quero falar. Tem uma igreja católica bem aqui no Cordeiro, bem pertinho, bem de frente quase para os Zoigueiros, né? Vocês sabem, né? E todo meio-dia, certinho meio-dia, toca o sino da igreja. Eu nunca mais ouvi, não sei se pifula o sino, né? Mas meio-dia certinho, toca o sino. Eu não estou falando de que é certo ou errado tocar o sino, eu só quero usar isso como uma ilustração. Quando toca aquele sino na igreja, numa igreja mesmo católica, as pessoas, aquele sino, ele traz uma mensagem de que existe outra coisa além do que elas estão fazendo até o meio-dia e do que elas vão fazer no meio-dia, que geralmente é a hora que as pessoas vão almoçar. Existe algo além disso. Aquele toque do sino é como que está dizendo assim, existe algo além dessa vida, existe uma eternidade. Então,
A vida está correndo aqui no bairro do Tapanã. Eu estou usando isso como ilustração, tá, irmãos? A vida está correndo aqui no bairro do Tapanã, ônibus passando, carro passando, pessoas andando, pessoas trabalhando, pessoas chegando para o almoço, e ninguém está pensando na morte, ninguém está pensando no céu, e ninguém está pensando nada disso. Os homens ímpios vivem como se não fosse morrer. E de repente, toca aquele sino meio-dia, diz assim: ei, homens, existe uma eternidade. Então, o domingo é como esse sino. O domingo ele vem para nós e vem dizer para nós o seguinte: ei, a vida não é só comer, a vida não é só beber, a vida não é só trabalhar, a vida não é só estudar, a vida não é só ir para a praia, a vida não é só ir para uma diversão, uma festa, o que for. Lembre que o Senhor Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da minha boca, da minha palavra. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um dia, todos nós estaremos mortos, mas os que se alimentam de Cristo estarão vivos. E todos que estão trabalhando, estudando, fazendo isso, fazendo aquilo, se não tiverem Cristo, vão estar condenados para sempre. Então, no certo sentido, esse sino está dizendo isso todo meio-dia. No certo, eu estou ilustrando para dizer que o domingo está fazendo isso. O domingo ele está nos dizendo assim: ei, há uma eternidade. E aí, quando você vai para a segunda-feira, você vai com este espírito da eternidade, vamos dizer assim, com essa essência eternal, com essa consciência de que a vida não vai ser só o seu estudo, o seu trabalho, o seu lazer, que aquilo tem que ser feito na perspectiva desse descanso eterno. Porque um dia vai cessar os seus domingos, um dia você não vai poder mais vir na igreja no domingo, porque você não estará mais aqui. Um dia eu não vou estar mais nesse púlpito, um dia vocês não vão estar mais sentadinhos aí. Mas o domingo está dizendo que quando isso acabar, o domingo está dizendo: Cristo é a esperança, é o Salvador, para que você não vai estar mais aqui. Se você crê nele, se você o segue, mas você vai estar no descanso eterno. Só que esse descanso eterno já começa aqui, já inicia aqui. E o domingo é esse lembrete para nós, meus irmãos, de que esse descanso eterno começa aqui. Então, tendo dito isso, e eu vou só falar mais um pouco, que a gente para por aqui, semana que vem vamos continuar. Vamos ler todo o trecho de novo, tendo essas explicações. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélicos sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito e assim começar nesta vida o sabate eterno. Então, o que nós estabelecemos aqui nesta manhã, com todas essas palavras que eu deixei para os irmãos aqui? É que o descanso dominical, o descanso de um dia na semana, me prepara para o descanso eterno. Eu queria que vocês saíssem daqui com isso na mente. Pode ser? Vamos fazer isso? Então, resumo de tudo que eu falei aqui, o que é? É que o descanso, uma vez na semana, o descanso dominical me prepara para o descanso eterno. É isso, irmãos. Isso significa que se eu sou zeloso com o descanso dominical, eu estou me preparando para o descanso eterno. Mas se eu não sou zeloso com o descanso dominical, eu estou dando pouco valor ao descanso eterno.
eu ainda estou para ver um crente amadurecer sem guardar o domingo. Não amadurece. Não cresce, não desenvolve, não dá fruto. Fica estagnado. Porque, irmãos, o princípio é que se você semeia, você colhe. Se você busca as coisas de Deus, se você se aprofunda nas obras de Deus, na palavra, no Espírito Santo, você vai ser cada vez mais frutífero. Lembra que Jesus diz, permaneçam em mim, para que vocês deem fruto, e cada vez mais fruto. E essa dependência é dependência na palavra, na fé, no ouvir, no permanecer, no crer, no obedecer. E aí a pessoa vai frutificando. Mas aquele que está desligado no sentido... Bom, eu não estou dizendo que necessariamente essa pessoa não é crente. Eu diria o seguinte, eu acho que ele tem que investigar a alma dele se ele ama o Senhor. Né? Porque já é um ponto muito negativo para uma pessoa, por exemplo, ela quebra o domingo, ela não dá atenção ao domingo, já é um ponto muito precioso ali para ela investigar se ela é uma crente verdadeiramente. Mas eu nem estou dizendo que não é. Pode ser que esteja um crente que esteja numa situação muito ruim espiritualmente. Precisa se corrigir disso. Mas, no final das contas, não crescerá, não se fortalecerá, não se desenvolverá sem a culto, sem a adoração, sem a comunhão dos santos, sem o meio de graça. Meus irmãos, a igreja dos nossos dias é uma igreja em que as pessoas às vezes lotam os locais de culto, porque ali não é culto, é uma idolatria. E outras vezes não buscam o verdadeiro culto. Tanto uma coisa como outra tem produzido uma igreja que nós estamos vendo nos nossos dias, uma igreja que não faz nenhum efeito na sociedade, uma igreja que não produz nenhum efeito no nosso país, por exemplo. O que está acontecendo com a igreja cristã nesse país? Está acontecendo, meus irmãos, que nós temos poucos crentes genuínos e poucos que estão amadurecendo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Ele está falando disso mesmo, de ser sal e luz do mundo, de brilhar no mundo que está em trevas e de dar sabor ao mundo que está apodrecendo sem sabor nenhum. O que eu quero perguntar para os irmãos nesta manhã? Vocês que estão aqui, vocês não têm um desejo sincero? Não responda para mim, é uma questão que eu quero colocar para vocês agora. O desejo sincero de brilhar e de ser sal, de ser luz neste mundo de trevas? Não tem esse desejo sincero? Então, busque o Senhor. Aproxime-se de Cristo. Deixe toda a preguiça espiritual. Vocês vão ter muitos empecilhos, muitas dificuldades. A sua carne não quer isso. Mas mortifique essa carne. Guarde o dia do Senhor zelosamente. Tire esse dia para Deus, irmãos. E medite todos os dias na sua Bíblia. Ore todos os dias. Busque a Deus. Aproxime-se de Cristo. Quanto mais você se aproximar dele, mais você vai conhecê-lo, mais você vai amá-lo, mais você vai se deleitar nele e mais você vai obedecê-lo. E mais você vai ser sal e luz. Mais você vai dar fruto. Não se acostume, irmãos, com o cristianismo médio desse país. Esses dias eu ouvi o pastor Ronaldo Lindório, uma conferência que está tendo esses dias. E eu sempre gostei do Ronaldo Lindório porque ele é um missionário, né? Então ele andou por aí pregando e tudo. E ele sempre traz alguma experiência, né? É uma pregação extremamente bíblica que ele fez e trazendo as suas experiências. E o que eu percebi sempre nas pregações do Ronaldo Lindório, entre outras coisas, foi o seguinte, de ele falar de situações, de povos que não tem tudo que nós temos. Por exemplo, tem muita gente que não tem Bíblia na língua deles,
que não têm recursos que nós temos, mas aqueles irmãos são tão zelosos do que eles têm. E é triste, irmãos, a gente vê no Brasil tantas Bíblias, tantas versões, tantos recursos, e os crentes tão vagarosos. Você conversa com um crente e ele não fala das coisas do céu, e ele não se anima com as coisas do céu, mas ele se anima com time de futebol, com política, com os negócios. Ele fala disso com ânimo. O que está acontecendo com as igrejas no Brasil? Está acontecendo que Deus tem dado os recursos, Deus tem dado os meios, mas os cristãos professos não observam, não querem, não buscam. Por isso não amadurecem, por isso não frutificam, por isso não se tornam sal e não se tornam luz. Eu acho, irmãos, que nenhum de nós quer isso para a sua alma. Eu quero chamar vocês, e todos os domingos eu vou estar aqui lembrando vocês sobre isso, para que você busque o Senhor, para que você não venha aqui apenas para fazer uma média e um costume e uma prática religiosa, mas que você saiba que há um Deus vivo, que há um Cristo vivo, há um Evangelho verdadeiro que você deve buscar de todo o seu coração e crescer nele, se preparando para o sabate eterno. Que cada dia da minha vida, guarde isso para você nesta manhã, eu viva cada dia da minha vida, eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim, por seu Espírito, e assim começar nesta vida o sabate eterno. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos, como igreja do Senhor. Semana que vem nós vamos entrar nos detalhes disso, mas eu quero que vocês não esqueçam o princípio geral. Qual é? Quando eu guardo o dia do Senhor como um dia de descanso, eu estou me preparando para o descanso eterno. Isso que eu quero deixar para vocês hoje de manhã, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nesta manhã, por obra e graça do Espírito Santo, nós podemos, Senhor Deus, falar deste assunto tão precioso que tem a ver com o dia do Senhor, com o dia de culto, de adoração e com a nossa vida, Pai. Nós queremos pedir, tem misericórdia de nós. Como temos falhado nessas coisas, como temos falhado nessas práticas, Senhor. Nós queremos pedir pelo Espírito Santo que o Senhor opere na nossa vida, opere na nossa igreja, opere na igreja desta geração. Ó Senhor, desperta um grande e valoroso número de pessoas, Senhor, neste país, aqui na nossa igreja local, nesta região, neste estado, neste país e pelo mundo. Levanta, Senhor, pessoas que busquem a Ti, Senhor. Sabemos que existem esses, sabemos que eles estão, como Elias disse, Elias se achava sozinho, no entanto o Senhor tem os seus, sabemos que o Senhor tem os seus, mas oramos para que esses se multipliquem. A começar de nós que estamos aqui nessa manhã, onde nós temos errado nisso, onde nós temos negligenciado o dia do Senhor, onde a nossa igreja tem negligenciado o dia do Senhor, onde cada um de nós tem negligenciado. Que o Senhor nos traga arrependimento, que o Senhor opere na nossa vida, Senhor. Pedimos a sua graça para que corrijamos isso, para que busquemos ao Senhor mais zelosamente, com amor, com dedicação, para que possamos, como uma criancinha que toma do leite, crescer cada vez mais. E oramos também, Senhor, para que a igreja desta geração, deste país, Senhor, levante muitas pessoas genuinamente cristãs, zelosas, cheias de amor, e que possam brilhar, buscar o Senhor, se preparar para a eternidade e brilhar neste mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras, como o Senhor diz, e glorifique ao Pai que está nos céus. Ó Senhor, faz esta obra, Pai, e nós pedimos para a sua glória, para o nosso bem, para o bem daqueles que tanto amamos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.